Tell me why you talk, fight the right way. Why you gotta fall down if you won't go high? Will I ever find a road that lift me out? Inaugura em Santos a Fritz, uma das mais antigas cervejarias artesanais do Brasil. Boa gastronomia e boa cerveja alemã. Acompanhe aí. I will never let down, though I know they're laughing at me. Music made the world go round, soon they will see. Well, I'll find the road that leads me out, and finally break my chain. I was born the wrong constellation, I belong to another place. Jörg Schwab, o mestre cervejeiro diplomado, e olha só, o mentor dessa marca forte que agora está aqui em Santos, não é? A Fritz. E eu gostaria que nos contasse um pouquinho dessa história. Ele é apaixonado por cerveja desde jovem, não é? Então tem toda uma história aí bonita, uma paixão mesmo. Olha, desde criança eu já gostava de cervejaria, por incrível que pareça, na cidade de Colônia, no primeiro ano de escola eu sempre passava na frente da cervejaria. E o que fascinava a gente é que naquela época ainda tinha uns cavalos que puxavam as carroças dos barris e eu passava inclusive em frente à sala de cozimento de cervejaria. E isso fascinava a gente. E aí você vê que curiosidade, indo para o Rio de Janeiro, com os meus pais, com 7 anos de idade, e eu comecei a estudar lá no Rio de Janeiro, até que eu me formei e inclusive eu estudava num colégio alemão, no Rio de Janeiro, Colégio Cruzeiro, e aí o diretor chegou e me disse que a Brahma naquela época estava procurando aprendizes de mestre cervejeiro. E eu me pontifiquei e inclusive hoje eu sou mestre cervejeiro graças a essa época aí. Voltei para a Alemanha para estudar na Universidade Técnica de Berlim e formei de mestre cervejeiro diplomado. Trabalhei quase 25 anos na Brahma, né? Mas, além do mais, eu trabalhei também em indústrias fornecedoras de equipamentos para a cervejaria. E daí que eu tomei gosto também pelos equipamentos. Inclusive, na época, eu era responsável até por projetos completos de cervejaria aqui na América do Sul. Mas eu mesmo fiz um projetinho para mim, que é inclusive a planta que até hoje funciona lá na cidade de Monte Verde. Minas Gerais. Minas Gerais. Apesar que nosso princípio não foi lá, foi na cidade de Sumaré, que é vizinha Campinas. Nós se mudamos para Monte Verde no ano de 2009 por 2 grandes motivos. O primeiro, por causa do público, porque é uma oportunidade única que nós temos de mostrar a eles como funciona uma cervejaria e como a gente faz a nossa cerveja. E em segundo lugar também porque lá tem uma água de excelente qualidade. É primordial na cerveja. É primordial. Inclusive nós temos um poço próprio lá, com mais de 200 metros de profundidade, e eu tive a grata surpresa que quando eu fiz a leitura da análise da água, eu percebi que nossa água tem uma similaridade com a água da cidade de Pilsen, lá da República Tcheca, de onde vem a tão famosa cerveja Pilsen, né? E hoje em dia, graças a Deus, com a fama e a procura que nós temos dos nossos produtos, reunimos já 21 lojas, sendo 16 franquias e 5 lojas próprias. Certo. E esse início foi há mais de 20 anos atrás, não é? Nós iniciamos em 93. Nos conta um pouquinho assim dessa criação, da cerveja, são 6 tipos de cerveja. Bom, nós fazemos 4 tipos de cervejas de baixa fermentação, que seriam cervejas lager, e 2 de alta fermentação, que são cervejas ale. Sendo que uma delas ela é festiva, a Oktoberfest, que é uma similar que é servida nos festejos do Oktoberfest lá na cidade de Munique, e nós fazemos ela entre os meses de setembro e novembro e oferecemos ela em todas as nossas casas quando nós fazemos os festejos do Oktoberfest. As outras 3 também são tipo Pilsen, de baixa fermentação e médio teor alcoólico, só que sendo uma que é uma cerveja espetacular, que a gente chama de cerveja Natur, que é uma cerveja que a gente tem uma especificação especial
porque nós puxamos essa cerveja quase de a 1/3 de altura do tanque, tá? E é como se fosse falar para você, é a melhor parte da cerveja, porque é a mesma coisa se eu fosse pegar o boi e tirasse apenas a picanha e o filé mignon. É a melhor fatia da cerveja, é a Natur. E as outras, que são as de alta fermentação, a Kölsch é oriunda da região da cidade de Colônia. Por que cidade de Colônia? Porque eu, inclusive, há alguns anos eu vivi na cidade de Colônia. Eu gosto muito daquela cidade. Apesar que eu sou berlinense, certo, da cidade de Berlim, mas para mim a cidade de Colônia é realmente como se fosse a segunda cidade que eu tivesse nascido, né? E tem a Weizenbier, que é a cerveja de trigo, que todo mundo adora e cada vez está ampliando mais o seu consumo. Então eu me vi obrigado também a fazer a Weizenbier. Bacana. A cerveja faz parte da cultura alemã, não é? Podemos dizer. A Alemanha é interessante, apesar que não foi a Alemanha que inventou a cerveja vem há mais de 15 mil anos atrás, da época dos sumérios, ali da região do Oriente Médio, né? Mas foram os alemães que foram os primeiros a normatizar a fabricação de cerveja. Por esse motivo que os alemães são tão conhecidos na área de produção da cerveja. Imagine vocês, tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que o mestre cervejeiro fosse uma profissão tão antiga assim. A universidade mais antiga da cervejaria vai fazer esse século 1000 anos, no ano de 2040, que é lá da Weihenstephan, que fica pertinho da cidade de Munique. E assim, a essência da cerveja, ela é importada, como é que é? O senhor estava falando um pouquinho sobre isso. As matérias-primas, né, principalmente o malte de cevada, o malte de trigo, esses aí podem ser nacionais como também importadas. O lúpulo ele é 100% importado, ainda mais que o lúpulo ele é cultivado em países extremamente frios, países como a Rússia, a Ucrânia, a Alemanha, Estados Unidos. No Brasil nós não temos lúpulo, certo? O que importa, que eu já falei, é a parte mais importante, que é a água. E a água é o que faz a maior parte da cerveja, e essa é brasileira, genuinamente brasileira, de um lugar fabuloso. Olha, é uma cerveja artesanal, quer dizer, assim, elaborada com muito capricho, não é uma cerveja refinada, certamente agrada aí ao gosto de todos os clientes, não é? Porque são 6 tipos de cerveja, então, quer dizer, quem gostar mais de uma vai gostar, quem não gostar vai gostar mais de outra, enfim, o cliente pode escolher e saborear cervejas diferentes, não é? Com certeza, inclusive enfatizando bem, a cerveja Natur é uma formulação que eu já tinha na minha cabeça há mais de 35 anos atrás, certo? E ela continua na mesma formulação. Nós nunca mudamos a fórmula dela. Juan Francisco, responsável pela vinda da franquia para Santos, a Fritz. Agora, claro, a cidade conta com uma boa cerveja artesanal, boa gastronomia alemã. E Santos necessitava de uma casa, não é? Desse porte, uma casa onde pode acolher aqui o santista, ampla e voltada para essa cultura alemã, não é verdade? Eu acredito que Santos realmente merecia uma casa desse porte, uma casa bonita, acolhedora, numa rua magnífica. O município de Santos realmente é maravilhoso. E trouxemos para cá diversos tipos de chopp, são 5 tipos. Chopp escuro, temos o chopp mais fermentado, temos o chopp mais tradicional. Então, eu acredito que a população santista vai se sentir muito bem nessa casa. E tem as cervejas também, não é? Sim, tem as cervejas com os mesmos sabores, tá? A população pode pegar, levar para casa, garrafinha, vai se sentir como se estivesse na Alemanha. E a gastronomia? É toda alemã? Praticamente toda a Alemanha. Existem algumas adequações para o sabor brasileiro, existe a picanha, temos outros pratos também, os bolinhos de gorgonzola, mas no geral são pratos da gastronomia alemã. Quais os pratos alemães que tem aqui?
principalmente o Eisbein. Tem o Eisbein que é acompanhado daquele delicioso chucrute, temos o Schillatplatte também que acompanha com os salsichões, também vem o Eisbein junto com os salsichões, né? Realmente é um prato que vale a pena ser degustado. Sinceramente, eu prefiro o Eisbein completo. É verdade. E o tempero alemão é forte, não é? Ele é assim, rico em mostarda. As especiarias são fortes? Sim, com relação a especiarias, só para dizer por cima, são 3 tipos diferentes de mostarda que são servidos na mesa para acompanhar os pratos. E a sobremesa, claro, Tudo, com certeza, né? Além de outras que ficam de surpresa para a população, mas pode vir que vão sair satisfeitos. Horário de funcionamento? De segunda a sexta-feira, das 17 às 24 horas. Sábado abrimos para almoço, sábado, domingo e feriados a partir das 11h30, até o último cliente. Bom, cerveja também combina com happy hour, não é? Vai ter happy hour aqui no verão, no inverno, enfim? Happy hour todos os dias e na quarta-feira pega a caneca pequena e recebe a caneca grande. A noite toda. A noite toda. Que bacana, olha, então vocês viram, não é? Aqui uma casa tipicamente alemã, na Goiás. Estão todos convidados, faça o convite lá para o telespectador para vir saborear. Eu estava falando, olha, Elza, quem vier a primeira vez vai voltar sempre, viu? Acontece o seguinte, né, Elza? Cerveja artesanal, ela está em alta. Você prova uma cerveja artesanal, dificilmente você vai querer tomar uma cerveja tradicional, né? Então, estão todos convidados para vir conhecer. A casa realmente ela está muito convidativa. Não tem o que reclamar, vocês vão sair satisfeitos. Obstacles and situations, people, places and things I must overcome. The battle to be won with my mind set on higher things. These things have become my footstool. Luiz Carlos, Sandra Neto, aqui também prestigiando a inauguração da Fritz. E, claro, vou perguntar para eles o que estão achando. Já experimentaram a cerveja? A gastronomia é uma delícia, alemã também, não? Sim, sim. Boa noite, obrigado pela oportunidade. O evento muito interessante, né? Acho que Santos precisava de uma casa dessa, né? Dando uma opção de gastronomia internacional aqui para a cidade. E viemos conhecer, né? E divulgar também, né? Bacana. E Sandra, já experimentou o chopinho? Sim, é maravilhoso. Eu adoro cerveja, chopp. Acho que assim a cerveja hoje, né? Ela tem tanto título, tanto selo e assim ela faz acompanhamento com pratos e eu tô curiosa para saber qual é o acompanhamento. E olha, o pessoal que eu conversei logo que eu cheguei, não é? Estavam aqui saboreando o chopp, falando, nossa, mas que delícia. Coisa artesanal também tem aí uma certa diferença, né? Um certo gostinho a mais, não é? Veja só, são produtos mais selecionados, né? Então tem uma procedência, tem um selo, né? Como disse a Sandra, acaba tendo uma marca diferenciada. E cada vez mais a gente buscando qualidade de vida, né? E buscando preservar a saúde com alimentos bons, nada melhor do que uma cerveja saudável. Agora eu não posso deixar de lhe perguntar, ele que é, assim, uma pessoa incansável no caminho de Santiago de Compostela, não é? Nos livros, esse último eu não fui, não estava aqui, estava viajando. Eu gostaria que comentasse um pouquinho desse último livro, não é? E a Sandra foi junto nessa última visita a Santiago, foi? Sim. Então, esse último livro, ele aborda os Passos do Amor, os Passos de São Francisco. Foi lançado no dia de São Francisco, no Santuário Santo Antônio do Valongo. E ele relata a peregrinação do Francisco há 800 anos, quando ele saiu de Assis e foi até Santiago de Compostela celebrar as relíquias. E a gente aproveitou também para comemorar os nossos 30 anos de união. Que lindo! Como é que foi essa experiência, Sandra? Foi uma viagem inesquecível, sabe? Aquela memorável viagem, assim, em todos os sentidos, tanto no sentido do crescimento espiritual, conhecimento cultural e acompanhar os passos de Francisco, que só falava de amor, ele é só amor, né? Eu acho que tinha tudo a ver a gente fazer essa viagem comemorando os 30 anos, foi muito lindo. Que lindo, olha, foi um prazer poder encontrá-los aqui, viu? Divirtam-se! Muito obrigado. Obrigada mesmo.